Ligado aqui na nossa programação, acompanhando aqui o nosso Marinho Foco na tarde desta quinta-feira. Bora falar agora de Campeonato Brasileiro para fechar aqui o nosso Marinho Foco desta quinta-feira. Para falar de Campeonato Brasileiro, que foi finalizado ontem, né? E com a grande surpresa, na verdade, foi o rebaixamento do Santos, né? Pela primeira vez na história, o Santos rebaixado. E o curioso, né? No primeiro Brasileirão sem o Rei Pelé. Pelé que faleceu no final do ano passado. E o Campeonato Brasileiro desse ano levou o nome do rei, né? Brasileirão Rei. E justamente no campeonato que homenageou o maior jogador da história do futebol brasileiro, o maior jogador da história do Santos Futebol Clube, o seu Santos foi rebaixado de maneira patética, né? De maneira ridícula, a temporada horrorosa do Santos Futebol Clube. Em relação ao campeão, zero surpresas. O Palmeiras, mais uma vez campeão, 12º título brasileiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, bicampeão, né? Campeão ano passado, 2021, e campeão, aliás, 2022, campeão em 2022 e campeão também em 2023, os dois aí com o Abel Ferreira. Já falei aqui várias vezes, repito, na minha opinião, o maior treinador da história centenária aí do Verdão, né? Bicampeão da América, agora também bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, enfim, vários e vários títulos aí o Palmeiras ergueu, tendo Abel Ferreira como seu técnico, como seu grande mentor aí nos últimos 3 anos, né? Em 3 anos ele conseguiu fazer tudo isso e se transformar, conseguiu superar o Luiz Felipe Scolari, conseguiu superar o Vanderlei Luxemburgo, todos esses técnicos históricos. Ao longo da história do Palmeiras, o Abel Ferreira, em números, em conquistas, deixou para trás em apenas 3 anos. É barbaridade o que esse cara faz no futebol brasileiro, do final de 2020 até aqui 2023. E, enfim, Palmeiras é o grande time do futebol brasileiro hoje, ao lado do Flamengo nos últimos 5 anos. Agora, se a gente for pegar aqui quem é o principal, comparativo aqui Flamengo e Palmeiras, eu coloco o Palmeiras como o grande time do futebol brasileiro. Palmeiras, aliás, o Flamengo muito vencedor também de 2019 para cá, campeão brasileiro, 19 e 20, campeão da Libertadores em 2019 e 2022, mas o Palmeiras consegue ser regular. O Flamengo, por exemplo, teve um ano ridículo, mesmo tendo o elenco mais caro do futebol brasileiro, o elenco mais caro da América do Sul, se reforçou, teve 3 técnicos no ano o Flamengo. O Palmeiras, mesmo com todas as dificuldades da temporada passada, quando foi campeão brasileiro e perdeu alguns destaques, né? Perdeu o Danilo, perdeu o Gustavo Scarpa, não teve reposições à altura, passou por alguns momentos de instabilidade ao longo do ano, foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final pro São Paulo, chegou até a semifinal da Libertadores e foi eliminado pro Boca, e aí a torcida naquele momento começou a impor pressão não no Abel, mas sim na diretoria, na presidente Leila Pereira, cobrando reforços e tudo mais. E aí no momento em que o Botafogo, que era líder até então absoluto, deu brecha, vacilou, o Palmeiras, que na minha opinião consegue com méritos ganhar o status de clube mais regular do futebol brasileiro nos últimos 5 anos, conseguiu arrancar pro topo da tabela e não saiu mais, de forma justa e merecida, conseguiu alcançar aí o seu 12º título brasileiro da história com todos os méritos. Parabéns ao Palmeiras, parabéns aí a todos os torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras espalhados por todo o Brasil. Em relação ao rebaixamento, 3 clubes chegaram na última rodada lutando contra o descenso, né? Já tinham sido confirmados na Série B o Goiás, o América, o Curitiba, faltava uma vaga. E se a gente fosse olhar para a tabela, a situação mais crítica era do Bahia, né? Que vinha de 2 tropeços, vinha de derrota para o São Paulo, vinha de derrota para o já rebaixado América, e mesmo se vencesse, ainda assim corria risco. Porque, por exemplo, se o Santos vencesse o seu jogo, quem seria o rebaixado seria a equipe do Bahia, mesmo com a vitória. Enfim, acabou que no final das contas o Vasco venceu o Bahia, aliás, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino, o Santos perdeu o seu jogo para o Fortaleza e o Bahia goleou o Atlético Mineiro, que ninguém esperava, porque o Atlético ainda tinha remotas chances de título, praticamente impossível, mas lutava para terminar pelo menos com o vice-campeonato.
Acabou que o Bahia conseguiu, numa noite iluminada, fazer 4-1 o Bahia em cima do Atlético Mineiro, e aí sobrou para o Santos, né? E foi um rebaixamento merecido, um rebaixamento muito merecido, na minha opinião, um ano patético do Santos, quando desde o campeonato regional, aliás, campeonato estadual, campeonato paulista, o Santos já brigou contra o rebaixamento, né? Correu o risco de rebaixamento já no campeonato paulista no primeiro semestre, fez um papelão na Sul-Americana, enfim, Copa do Brasil não conseguiu ir longe também, e o Brasileirão horroroso, né? Começou com Odair Helma, depois veio Paulo Turra, aí depois veio Diego Aguirre, aí o Marcelo Fernandes foi o 4º treinador do Santos no ano, então fez por merecer. Em dado momento ali, já sob o comando do Marcelo Fernandes, fez menção de que iria escapar, esboçou uma certa reação, e aí já nessa parte final aí começou a tropeçar de novo, empatou com o Cuiabá na Vila, perdeu pro Fluminense de 3-0, só pegando esses últimos jogos aí. Se ele tivesse ganhado pelo menos um desses últimos 3 jogos, ele escaparia, né? Porque ele terminou o campeonato com 43 pontos. Se ele tivesse empatado com o Fluminense há 2 rodadas atrás, naquele jogo lá que o Fluminense já não almejava mais nada, absolutamente mais nada no campeonato, e o Santos, de forma ridícula, perdeu para o Fluminense na Vila Belmiro lotada por 3-0, se ele tivesse pelo menos empatado aquele jogo e empatado com o Atlético Paranaense, ele iria bater 45 pontos, e mesmo com a derrota de ontem, ele iria escapar do rebaixamento, né? Porque o Bahia fez 44 pontos. Mas aí ele conseguiu perder para o Fluminense, perder para o Atlético Paranaense, 2 times que não almejavam mais nada, e perdeu para o Fortaleza, que também não almejava mais nada no campeonato. Era um jogo só para cumprir tabela, até porque o Fortaleza já não corria mais risco de rebaixamento, de forma matemática já estava assegurado na próxima Sul-Americana, então em tese era um jogo que valia só para o Santos, que lutava por algo no campeonato e não conseguiu. Então ele perdeu os últimos 3 jogos, 3-0 para o Fluminense na Vila, 3-0 para o Atlético Paranaense lá em Curitiba e 2-1 ontem para o Fortaleza. Então, pelo ano horroroso do Santos, né, um ano desastroso, curiosamente na primeira temporada depois do falecimento do Rei Pelé, o Santos fez toda a cartilha para conseguir aí esse primeiro rebaixamento e vai jogar a segundona pela primeira vez na história no ano de 2024. Dos gigantes de São Paulo, só o São Paulo Futebol Clube agora que carrega o status de nunca ter caído, né? Palmeiras já caiu 2 vezes, o Corinthians já caiu 1 vez e agora o Santos caiu 1 vez. Dos ditos grandes aí da elite, agora só o São Paulo e o Flamengo que carregam aí o status de nunca terem sido rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos é mais um gigante do futebol brasileiro que cai para a Série B e vai ter que se virar nos 30 do que vem para regressar para a elite lá em 2025, né? Então, de forma muito justa aí esse rebaixamento, primeiro rebaixamento aí da história do Santos Futebol